Esse cara caça ogros imortais para ganhar pontos. Um monstro que, não importa quantas vezes você o mate, ele ressuscita no dia seguinte, mais forte e mais rápido. Graças à sua habilidade, decapitação, ele os derruba com um golpe certeiro e trata a caçada como um treino. Com os pontos que ganha, ele abençoa uma árvore seca, transformando-a em uma macieira imperial, e essas maçãs são vendidas por uma quantia absurda de dinheiro. Mas ele nem sempre foi tão forte. Para entender melhor a história, vamos voltar ao início. A Terra estava morrendo e havia perdido toda a vitalidade que podia fornecer, até que um certo ser revelou exatamente o que a Terra precisava. O ser absoluto aconselhou a enviar mensageiros para outro mundo, e com isso, os mensageiros, agora considerados heróis, deixaram a Terra rumo a outros mundos. De outros mundos, os mensageiros conseguem trazer de volta coisas novas, essenciais para a sobrevivência da humanidade. Nosso MC, Shonsu, trabalha como catador de lixo, mas sonha em se tornar um mensageiro também. Após o expediente, ele se dirige ao centro de reencontro de despachantes, onde uma multidão de pessoas tenta obter informações sobre seus entes queridos. Ele consegue passar por todos os outros presentes para chegar à recepcionista. A recepcionista consulta seu registro e percebe que Shonsu não tem dinheiro suficiente para pagar pela investigação solicitada. Ela lhe diz para voltar quando finalmente tiver o dinheiro necessário. Shonsu implora ao homem por pelo menos alguma notícia, mas é empurrado pelo próximo cliente. Sem outra escolha, Shonsu se retira e volta para casa decidido. Aparentemente, quando era pequeno, seu pai era um veterano de alta patente, também conhecido como um retornado. Eles estavam sempre juntos, mas quando a situação da Terra piorou, ele foi enviado novamente. E desde então, ele nunca mais viu o pai. Depois de esperar por tanto tempo, sua mãe também saiu em busca do marido, mas no fim, Shonsu se viu completamente sozinho. Ele cresceu tanto que as memórias que tinha com eles começaram a se apagar. Ele nem consegue mais visualizar seus rostos com clareza. De repente, uma luz dourada e intensa atinge a parte externa de seu apartamento, criando uma onda gigantesca que o arremessa contra a parede. Ele desmaia e quando acorda, já se passaram horas. Um alerta de emergência aparece em seu celular, avisando sobre a turbulência e o clarão causados pela reentrada de um retornante. Para piorar a situação, um retornante de Rank S anuncia sua aposentadoria, chocando a todos. O sujeito de Rank S fala sobre como falhou em proteger os despachantes que o acompanhavam. Ele também não conseguiu proteger seu deus, e no fim, retornou sozinho, um fracasso. O sujeito diz que não pode mais despachar porque perdeu a habilidade e a qualificação para isso. Aparentemente, o terremoto e a luz intensa foram resultado de sua reentrada. Com a voz embargada, o sujeito anuncia sua aposentadoria, pedindo a todos que façam o possível para proteger a Terra. Isso é basicamente uma má notícia para todos, porque a população da Terra caiu para menos de 500 milhões, dificultando a contratação de despachantes de alto escalão. Shonsu não consegue acreditar que o cara falhou em sua missão e ainda está se aposentando. Nesse instante, ele ouve uma batida na porta e se pergunta quem poderia ser. Ele se levanta e caminha até a porta, intrigado com a visita, pois é muito incomum. Ele abre a porta e ouve uma voz chamando-o, mas não vê ninguém do outro lado. Quando já está prestes a achar que está ficando louco, a voz o instrui a olhar para baixo. Shonsu olha para baixo e vê um coelhinho fofo falando, segurando um tablet e olhando para ele. Isso assusta Shonsu tanto que ele cai de bunda no chão, mas o coelho simplesmente continua com o que estava fazendo, perguntando se ele é Shonsu. O coelho então diz a Shonsu para se acalmar, pois traz ótimas notícias. O coelho sorri, parabenizando Shonsu por se tornar um despachante. Shonsu fica chocado ao ouvir isso, o que o força a perguntar novamente ao coelho se ele sabe o que está dizendo. O coelho admite que Shonsu provavelmente está confuso, mas garante que isso não muda o fato de ele ter sido escolhido. Como Shonsu está agindo de forma suspeita, o coelho sugere que eles se mudem para outro lugar. Enquanto caminham por um corredor desconhecido, o coelho pergunta a Shonsu se ele tem alguma habilidade especial, porque a maioria das pessoas tem pelo menos uma. Shonsu então responde que é o mais incompetente da liga, e é por isso que ele nem sequer é qualificado para ser um despachante. No entanto, ele é muito bom em podar árvores ou flores. O coelho fica completamente chocado ao ouvir isso, e Shonsu também fica surpreso que o cara o tenha abordado sem saber que ele é inútil. O coelho então se acalma, dizendo que sempre há uma razão para tudo. Ele garante a Shonsu que ele pode ser inútil, mas isso não muda o fato de que ele foi escolhido. Shonsu fica completamente atônito, pois jamais imaginaria estar na central de despacho, o que significa que finalmente surgiu uma oportunidade para ele. Eles chegam a uma porta enorme e o coelho sugere que entrem para continuar a conversa. Antes que o coelho pudesse terminar o que estava dizendo, Shonsu já havia chegado à porta. Ele tenta abri-la, mas, por razões óbvias, a porta não se move. É nesse momento que o coelho, com um olhar de nojo, pergunta o que ele está fazendo com a porta. O coelho diz que a entrada que eles vão usar fica à sua direita. Shonsu não acredita no que vê quando percebe que o coelho está apontando para uma porta minúscula, de tamanho perfeito para um coelho, não
para humanos. O coelho diz que nunca teve problemas para usar a porta, e Chonsu se vê obrigado a lembrá-lo de que ele é um coelho. Acreditando que o coelho está maluco, Chonsu diz que precisa ir embora, e o coelho pergunta se ele tem certeza de que está tomando a decisão certa. O coelho o lembra de que ele falhou em todos os testes que fez, mas no fim, uma rara oportunidade bateu à sua porta. O coelho pergunta se ele acha que uma oportunidade como essa surgirá novamente em sua vida. O coelho tenta explicar a Chonsu que não está tentando coagi-lo, pois ele é livre para ir embora se assim desejar. Ao ouvir isso, Chonsu não tem escolha a não ser rastejar pelo pequeno corredor para seguir o coelho até seu escritório claro e organizado. Isso choca Chonsu, pois ele esperava um escritório minúsculo. O coelho então lhe diz que existe um mundo perfeito para ele. Chonsu fica confuso e pergunta se existe um mundo diferente para cada pessoa. O coelho o informa que existe um mundo chamado a apropriação de terrenos em blocos e que há um evento em andamento. Os olhos de Chonsu brilham de surpresa ao ver isso, e o coelho presume que ele já saiba do evento, mas Chonsu diz que é a primeira vez que ouve falar dele. O coelho menciona que o mundo é o mais procurado nos últimos dias. Aparentemente, o mundo tem a característica única de receber a proteção divina de um deus. Chonsu fica mais interessado ao ouvir isso, pois o remetente também mencionou um deus. O coelho percebe a mudança de expressão e garante que a escolha dele não tem nenhuma relação com o evento recente. Chonsu então pergunta ao coelho de que tipo de deus ele está falando, e o coelho menciona que os deuses são designados aleatoriamente, mas como Chonsu é sua pessoa favorita, ele poderia lhe dar a chance de escolher o deus que deseja. O coelho então tira 3 cartas, perguntando a Chonsu se ele está pronto para escolher. Chonsu fica confuso, pois nem sabe qual das cartas é boa ou ruim. O coelho o lembra de que essa oportunidade pode não se repetir, e Chonsu concorda. Lembrando-se de seu pai, Chonsu fica furioso por ele estar hesitando. Chonsu então escolhe sua carta, e uma representação visual de um deus aparece bem na sua frente, chocando-o. Isso o apavora, e quando ele encara a carta que escolheu, percebe que é o deus da negação, com uma probabilidade de 44%. O coelho o aconselha a não ser covarde, pois tudo o que ele acabou de ver não passa de um efeito dramático. Com o coração quase saindo pela boca, Chonsu se vê obrigado a perguntar que tipo de deus exigiria um efeito que quase o envia para o além. Além disso, Chonsu não acha que esse deus seja a escolha certa para ele, pois só o nome já lhe causa problemas. Chonsu se recompõe e, nervoso, pergunta ao coelho se há alguma chance de ele tirar as cartas novamente. O coelho garante que sim, chocando-o ainda mais. Chonsu rapidamente tira a carta e, assim como antes, tira o deus da negação novamente. Chonsu está furioso e começa a suspeitar que os sorteios são uma farsa, pois não há como ele tirar o mesmo deus todas as vezes. O coelho então lhe diz que não há nada de errado com as cartas. Chonsu fica surpreso ao ver a expressão do coelho mudar, e então ele lhe diz que tem apenas mais uma chance de tirar uma carta. Ele o incentiva a escolher direito desta vez. Chonsu está frustrado e espera tirar qualquer coisa, o que basicamente significa que não é o deus da negação. Ele tira outra carta e desta vez uma luz verde brilhante aparece, e o rosto de Chonsu se ilumina de esperança. Desta vez ele tirou uma carta que é a deusa da abundância, mas com menos de 1% de probabilidade. Ele está prestes a perder o interesse quando vê uma representação visual da deusa, e nossa, ela é incrivelmente linda. Até o coelho consegue ver a imaginação prática no rosto de Chonsu. O coelho sorri, perguntando a Chonsu se ele gostaria de outra chance. Chonsu fica chocado porque o cara acabou de lhe dizer que esta é a última chance. Chonsu então pergunta ao coelho o que aconteceria se ele escolhesse a carta atual, e o coelho responde que ele teria que partir imediatamente. Chonsu fica surpreso ao ouvir isso, e o coelho pergunta se há algum motivo para ele hesitar. Ele diz a Chonsu que ele tem uma rara chance de deixar de ser um despachante para se tornar um retornador. O coelho começa a alimentar sua mente com doces imaginações de como as pessoas o celebrarão por ser um herói. O coelho diz que ser um despachante lhe dará uma vida muito boa, 10 vezes melhor do que a que ele está vivendo atualmente. Chonsu percebe que o coelho está certo porque sua vida é basicamente inútil. Ele toma sua decisão e o sistema o informa que ele foi escolhido para servir a deusa da abundância. A imagem da deusa é mostrada a ele. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Chonsu sorri, acreditando que seria capaz de tudo se estivesse com tal deusa. Chonsu então pergunta ao coelho para onde deve ir. O coelho abre um portal, dizendo que é hora de irem, mas nesse instante empurra Chonsu direto para o portal. Chonsu, com medo, pergunta ao coelho se é realmente seguro entrar no portal. O coelho o provoca, dizendo que o portal é bonito, mas para Chonsu, ele está encarando uma armadilha mortal óbvia. Mesmo assim, ele não tem intenção de recuar, pois
pois planeja se tornar muito bem-sucedido para mostrar a seus inimigos que eles são lixo. Enquanto está ocupado pensando em como vai se tornar bem-sucedido, o coelho o empurra para dentro do portal. Nesse momento, uma voz repreende o coelho por intervir diretamente na questão, sabendo o que é proibido. O coelho responde que eles não têm escolha, pois Chonsu é o único que pode ajudar. Enquanto é sugado para dentro do portal, Chonsu vê a tela de carregamento e uma dica aparece, informando que a porcentagem representa o tamanho da facção do deus. Isso choca Chonsu profundamente, pois ele pensava que a porcentagem era uma probabilidade, mas acabou sendo algo pior. Chonsu finalmente chega ao seu novo mundo com a dor de estar descobrindo algo tão crucial. Ele olha ao redor e vê que tudo ali é um deserto. Além da deusa não ter uma facção, ele se encontra em uma terra condenada. Diante disso, lágrimas escorrem de seus olhos e ele conclui que está perdido. Chonsu esperava uma terra abundante, mas tudo o que vê é apenas um deserto. A janela do sistema surge novamente, dando as boas-vindas a Chonsu ao mundo da escavação. Ela informa que ele é o apóstolo da deusa e que precisa garantir o máximo de direitos de terra possível por meio da escavação. Antes de começar a fazer qualquer coisa, ele decide explorar o local. Ele percebe que precisa encontrar a deusa e, de repente, se depara com uma foice velha e surrada. Ele se pergunta se alguém a usou e depois a jogou fora. Como ele é jardineiro, a foice se encaixa perfeitamente em sua mão. De repente, ele sente uma presença opressiva atrás de si e o medo o domina, como se um monstro estivesse prestes a devorá-lo. O medo se espalha por seu corpo quando ele percebe que ainda nem conheceu a deusa e o monstro está prestes a fazer dele sua refeição. Chonsu conclui que a morte é a última coisa que ele deseja no momento. Ele decide ameaçar o monstro brandindo sua foice. Ele se vira e a brande com força, apenas para ver que não há monstro algum, mas sim um hamster fofo olhando para ele. Chonsu se agacha para observar o hamster e percebe claramente que ele não demonstra nenhuma hostilidade. De repente, lhe ocorre que ele pode ganhar um bônus por eliminar o hamster, e o animal grita de medo a plenos pulmões. Chonsu sorri, pois conseguiu perturbar o hamster. Ele decide deixá-lo viver enquanto não lhe causar problemas. De repente, o hamster se vira para ir embora. O hamster para a certa distância, fazendo sinal para Chonsu segui-lo. Chonsu então corre atrás do hamster, que é bem rápido para o seu tamanho. Chonsu se pergunta para onde estão indo até chegarem a um riacho, onde Chonsu não perde tempo enchendo sua garrafa com água para beber. Ele se sente muito revigorado e pergunta ao hamster se ele sabe onde a deusa está. O hamster tenta responder, mas a forma como se comunicam é diferente. O hamster continua andando e Chonsu o segue, esperando para ver aonde ele o está levando. Momentos depois, eles chegam a uma árvore enorme que secou como as árvores da terra. Chonsu pisa em um ginseng talhado, chocando-se. Ele se pergunta o que um ginseng está fazendo em um lugar tão desolado, mas o hamster de repente arranca o ginseng das mãos de Chonsu. Chonsu fica confuso, pois acredita que o ginseng é para o hamster. Nesse instante, a notificação aparece, informando a Chonsu que ele descobriu a deusa. Chonsu acredita que o sistema está com defeito porque não viu a deusa em lugar nenhum. Ele está divagando sobre isso quando o hamster agarra sua perna, e Chonsu presume que o hamster está brincando com ele. Ele agarra o hamster, dizendo que está ocupado e não quer brincar. No entanto, a expressão do hamster revela a Chonsu algo importante que ele estava ignorando. Para sua surpresa, o ginseng murcho é a própria deusa. Chonsu não quer acreditar, pois a deusa que ele viu era bastante exuberante, e não há como ela ter se transformado em uma raiz de ginseng feia. Como ele não está pronto para acreditar no que vê, o hamster traz uma lupa para ele olhar através dela, e é então que ele finalmente aceita a realidade. Ele leva as mãos à cabeça, sentindo dor, pois a agarrada na perna e a porcentagem que ele viu não passavam de um presságio de sua situação futura. Chonsu se lembra de que os números estavam subindo quando ele tirava as cartas, o que basicamente significa que o deus estava crescendo. Chonsu não consegue acreditar que o deus da negação fosse realmente uma carta boa, e era difícil de acreditar, já que ela aparecia com bastante frequência. Chonsu se pergunta se a deusa definhou porque sua influência diminuiu completamente. Chonsu encara a deusa, se perguntando por que ela não acorda. Ele começa a temer que a tenha matado completamente quando pisa nela, mas o hamster apenas o encara como se fosse um completo idiota. Então Chonsu percebe que pode fazer a deusa acordar se lhe der um pouco de água. Ele joga água nela e, surpreendentemente, um efeito verde brilhante emerge do corpo do ginseng. Isso indica a Chonsu que a água está funcionando, e ele continua a dar-lhe mais água. Ele afoga a deusa na água, finalmente restaurando seus sentidos. A deusa quase se afoga na água e começa a desejar que Chonsu pare antes que seja tarde demais. A deusa finalmente volta à vida, e Chonsu comemora suas habilidades agressivas de ressuscitação cardiopulmonar. O hamster também fica feliz por seu mestre ter voltado à vida. Nesse momento, Chonsu se curva diante da deusa, oferecendo suas saudações e dizendo que é seu apóstolo. A deusa consegue se sentar para olhar para seu apóstolo. Chonsu está totalmente confuso sobre o que fazer até que uma notificação aparece na janela, informando que ele pode
pode ficar mais forte usando suas habilidades. Chonsu fica surpreso porque não sabia que havia habilidades disponíveis para ele. Ele vê uma das habilidades, a bênção da deusa, e embora não haja descrição do que a habilidade faz, Chonsu presume que seja para embelezar as plantações. Nesse instante, ele a usa e percebe que a bênção se chama decapitação. Isso choca Chonsu, já que decapitação significa basicamente cortar uma cabeça. Ele não quer se imaginar decapitando pessoas só para ter uma vida abundante. No entanto, conclui que não há como a deusa da abundância lhe conceder uma habilidade tão violenta. Chonsu se volta para a deusa para perguntar se ele realmente nasceu para cortar a cabeça de alguém, e a reação dela o deixa ainda mais confuso. Ele então conclui que não há outra alternativa senão decapitar alguém. Chonsu começa a pensar nas várias consequências disso, e então percebe que o hamster pode estar pronto para ser decapitado. O hamster está ocupado celebrando o renascimento da deusa, sem saber que Chonsu o encara com os olhos mais malignos de todos os tempos. O hamster se vira e vê Chonsu totalmente armado e pronto para cortá-lo em dois. Pouco antes da foice atingir o alvo, o hamster foge. Chonsu continua a perseguição e, percebendo que não há escapatória, o hamster se esconde atrás da deusa. Chonsu calmamente diz ao hamster que não está feliz com o que ele está prestes a fazer, mas que tudo é pelo bem da deusa. De repente, o hamster e a deusa começam a entrar em pânico, e quando Chonsu se vira, vê uma criatura terrível atrás dele. Chonsu também percebe que o hamster pulou na frente da deusa, e é então que se dá conta de que o hamster não era um monstro. Afinal, Chonsu admite seu erro e conclui que precisa se redimir, derrotando o verdadeiro monstro à sua frente. No entanto, a questão de se ele conseguirá fazer isso permanece em aberto. Mesmo assim, Chonsu é um cara corajoso, e ele avança contra o monstro com a foice na mão, e graças à habilidade de decapitação, ele consegue ver exatamente onde precisa cortar. Ele ativa a habilidade de decapitação e salta sobre o monstro, brandindo a foice com tanta força que o derruba com um único golpe. O hamster e a deusa ficam em choque ao verem isso. Chonsu retorna casualmente para a deusa como se não tivesse acabado de fazer algo bastante insano. Chonsu então se curva para o hamster por tê-lo confundido com um monstro e quase o ter mandado para debaixo da terra. Ele pede perdão ao hamster, e o hamster sorri antes de dar um sinal de positivo para Chonsu, mostrando que não guarda rancor. Chonsu fica feliz em ver isso e dá ao hamster o nome de Hamstal. O nome soa tão bem para o hamster que ele começa a corar intensamente. Nesse instante, a notificação do Windows aparece novamente, informando a Chonsu que a cabeça do monstro será transportada automaticamente devido ao efeito da habilidade. É então que Chonsu finalmente descobre o nome do monstro que matou, o Ogro Imortal. Como ele derrotou um ogro, uma contagem de mortes também aparece, mostrando que ele pode matar quantos quiser. Chonsu fica surpreso ao saber que o monstro é conhecido como o Ogro Imortal, já que não há nada de realmente imortal nele. O sistema exibe outra notificação, informando a Chonsu que a oferenda transportada agora pertence à deusa. Chonsu se vira para olhar para a deusa e percebe que ela está ainda mais radiante do que antes. Chonsu então compreende que, se continuar se esforçando e eliminando monstros, isso ajudará a deusa a retornar à sua melhor forma. Motivado a ver o corpo escultural da deusa, Chonsu sai correndo para encontrar mais monstros para matar. Logo, ele se depara com uma horda de ogros imortais. Ele recebe outra dica. Existem pontos não identificados que só podem ser usados pelo sistema mundial, o que significa que não podem ser trocados entre indivíduos. Chonsu fica surpreso, pois não sabia quando havia adquirido esses pontos. Mesmo assim, é uma boa notícia para ele, e ele conclui que se livrar dos ogros é o próximo item da sua lista. Chonsu fica feliz por poder usar a habilidade de decapitação, pois isso facilita muito a tarefa de matar os ogros. Chonsu avança em direção aos ogros, ativando a habilidade de decapitação e os abate com um único golpe. Outra dica aparece, informando que ele pode adquirir pontos matando monstros. Chonsu interpreta isso como um sinal verde para matar o máximo de monstros possível, já que o sistema acabou de lhe dar permissão. Chonsu já derrotou 4 ogros imortais e pensa em matar uns 100 só pela sensação. Após derrotar a primeira onda de monstros, Hamstal comemora no ombro de Chonsu como se fosse ele quem os tivesse derrotado. Chonsu então pergunta por que o monstro é chamado de ogro imortal, já que morre com muita facilidade para algo que deveria ser eterno. Como ninguém ainda consegue responder a sua pergunta, ele conclui que a resposta virá se continuar derrotando os monstros. Chonsu retorna à árvore e encontra a deusa ainda mais bela do que antes. Ele sorri, pois o efeito está se manifestando mais rápido do que imaginava. Ele fica animado ao ver a deusa retornar à sua forma original. A deusa então aponta para a enorme árvore, deixando Chonsu confuso sobre o que deve fazer. Ele percebe então que a deusa está pedindo para ser içada até a árvore. Chonsu ajuda a deusa a subir, mas ela o chama. O sistema então lhe informa que ele pode usar a bênção da abundância, mas cada habilidade consome pontos. Chonsu toca a árvore e ativa a bênção da abundância. Ele investe todos os seus pontos de habilidade nisso, e com a ajuda dessa habilidade, torna a árvore abundante novamente. Ao terminar, ele se surpreende ao ver que a árvore é uma macieira,
inteira e que há maçãs penduradas por toda parte. Ele colhe uma das maçãs, que parece realmente enorme, mesmo nunca tendo visto uma maçã antes. Algo lhe diz que ela não deveria ser tão grande. Embora esteja tentado a comê-la, ele decide oferecer a primeira colheita à deusa. A deusa aceita a fruta e, para seu espanto, absorve a maçã em segundos. Isso deixa Shansu questionando a possibilidade do que acabou de presenciar. Ele percebe que a deusa é bastante poderosa e conclui que entrar em seu mau caminho não é uma boa ideia para ele. Shansu pula na árvore para pegar um cacho de maçãs para que ele e Hamstal possam comer. Shansu percebe que precisa ser muito forte, pois a deusa a quem serve não é alguém com quem se deva brincar. Shansu dá uma mordida na maçã e se surpreende com o quão deliciosa ela é. Enquanto ele saboreia tranquilamente seu café da manhã com maçãs, a deusa, por outro lado, se pergunta como Shansu consegue derrotar vários monstros em um único dia. Além disso, ele foi capaz de dar vida a uma árvore tão gigantesca em apenas um dia. Um arrepio percorre o corpo da deusa, enquanto ela começa a se perguntar de onde surgiu um garoto tão monstruoso como Shansu. Mergulhando na história de abundância, descobre-se que ela era responsável pela alimentação e era uma força a ser reconhecida devido aos produtos agrícolas de alta qualidade que oferecia. No entanto, quando o deus da corrupção começou a absorver outras facções, a abundância não teve escolha a não ser fugir, pois o poder da corrupção estava se tornando insustentável. Para sobreviver, a abundância abandonou seu ofício e passou a caçar monstros, mas suas forças eram incapazes de combate. Por causa disso, não conseguiam vencer uma única batalha e, como último recurso, modificaram suas habilidades para criar algo diferente. Contudo, isso não garantiu a sobrevivência de abundância. Basicamente, a habilidade de decapitação que Shansu pensa ser para cortar cabeças de monstros é, na verdade, uma habilidade para ajudar os subordinados de abundância a trazerem de volta as cabeças de animais ou monstros mortos. Como seus subordinados eram ruins em combate, eles só podiam fazer o melhor que podiam. Só de olhar para Shansu, a deusa fica paralisada de medo, pois ele é completamente diferente do que ela imaginava. Ela se pergunta por que Shansu a escolheu, mas mesmo assim, chega à conclusão de que Shansu agora lhe pertence. Shansu está tentando pegar outra maçã quando a deusa se agarra à sua perna, e isso assusta Shansu, que acredita que a deusa está tentando absorvê-lo. Mas a deusa está apenas tentando abraçá-lo para agradecê-lo por tudo até então. Mais tarde, a deusa adormece, e Shansu a deita no altar para dormir, mas um trovão alto ressoa do nada. Shansu teme que isso acorde a deusa, mas, para sua surpresa, ela continua dormindo profundamente. Nesse instante, Shansu percebe que apenas maçãs não serão suficientes para sustentá-lo, e nesse momento, o sistema o informa que a entrega está em andamento. Shansu fica surpreso ao ver que algo assim existe. No entanto, para fazer a entrega, ele precisa contatar as pessoas na Terra. Ele percebe que Hamstal também está cansado e o deita ao lado da deusa. Ele até os cobre com folhas para servirem de cobertor. Enquanto isso, na empresa de comércio de reencarnação, Hasujin, a apóstola da reencarnação, invade o escritório do chefe para repreendê-lo por lhe dar mais trabalho, mesmo já estando bastante ocupada. Descobre-se que receberam uma encomenda para entregar maçãs. A encomenda também especifica que não há dinheiro envolvido, o que significa que trocarão maçãs por mercadorias. Hasujin grita com o chefe, perguntando se fez algo errado, e ele decide puni-la com esse trabalho inútil, mas o chefe recusa. O chefe dela diz que a viagem de negócios para buscar as maçãs é, na verdade, boa para ela, pois não precisará trabalhar e isso servirá como um descanso. Ele diz que ficar no escritório significa mais trabalho e a incentiva a usar a viagem para espairecer um pouco. Hasujin argumenta, dizendo que não há mais ninguém para enviar na viagem, por isso ele a está enviando. O chefe ri nervosamente, pois ela pode estar certa em sua dedução. Ele a apressa, pois ela pode descobrir algo de bom durante a viagem. Ele acena em despedida, esperando que algo positivo resulte da viagem. Hasujin verifica os registros de pedidos e percebe que há várias entregas para fazer e espera que valha a pena, ou haverá um grande problema. Enquanto isso, Shansu está colhendo maçãs para a entrega. Enquanto Shansu colhe as maçãs, Hamstal está se divertindo muito com elas. Shansu logo o encontra mastigando maçãs e o agarra, dizendo para ele parar de mexer com as maçãs. Ele explica que as maçãs são para uma troca, pois eles vão se encontrar com alguém mais tarde. Como o entregador virá de longe, Shansu conclui que agir com naturalidade no primeiro dia causará uma boa impressão em quem quer que seja a pessoa. De acordo com as informações que obteve ao assinar o evento de entrega, ele descobriu que o mundo é realmente dividido em blocos e que o evento Grande Invocação de Conquista de Território de Bloco está em andamento. Mesmo que pareça uma terra normal, há uma parede na borda e para se mover para outro bloco é necessário um bilhete de movimento. Shansu percebe que não há nada ao seu redor e que levaria uma semana inteira para chegar à vila mais próxima. Shansu fica feliz que a entrega leve apenas 2 dias. Mesmo sendo bastante rápida, Shansu não se importa, contanto que receba seus sacos de dormir rapidamente. Além disso, ele encomendou uma almofada para a deusa dormir. Shansu
Shansu está determinado a aumentar ao máximo a afeição da deusa para garantir que não a desagrade. Ele também percebe que os ogros imortais têm aparecido por conta própria desde o dia anterior, o que é uma boa notícia para ele. Finalmente, ele entendeu que o termo imortal se refere basicamente à ressurreição. Mesmo assim, Shansu não se importa, contanto que consiga eliminar o máximo possível deles, enquanto acumula pontos. Durante a batalha contra os monstros, ele quase é esmagado por trás, mas consegue se esquivar. É nesse momento que ele percebe que os monstros ficaram um pouco mais rápidos. Ele presume que os monstros ficam mais fortes, assim como as habilidades. Mesmo assim, Shansu não sente nenhum perigo vindo deles. Enquanto derrota os monstros, Hasujin observa do céu e tem a mesma reação de todos que testemunharam Shansu enfrentando os monstros. Tudo o que ela vê é um cara incrivelmente poderoso que devora monstros no café da manhã. Aparentemente, o ogro imortal já foi considerado o principal alvo de caça para a maioria dos despachantes, pois fornecia mais pontos do que monstros comuns. No entanto, não importava quantas vezes fosse morto, ele sempre ressuscitava no dia seguinte, mais forte do que antes. Mesmo que o despachante movesse seu bloco, ele continuaria a persegui-lo, o que o tornava um monstro mais persistente. Além disso, ele geralmente deixava uma maldição em seu alvo, dando-lhe a chance de enfraquecê-lo até que ele finalmente sucumbisse. No fim, tornou-se uma criatura que todos evitam. Essa mesma criatura é o que Shansu está cortando como se fosse tecido. Hasujin começa a se perguntar se Shansu é tão imprudente que nem se importa com a retaliação dos monstros. Hasujin também percebe que Shansu nem está purificando os monstros derrotados. Com tudo o que viu, ela presume que Shansu seja um mestre espadachim, mas então ela se pergunta por que um mestre espadachim estaria escolhendo maçãs dentre todas as coisas que poderia escolher. Hasujin conclui que Shansu não é um espadachim habilidoso, mas para evitar sua ira, acredita que o melhor seria lidar com ele da maneira mais gentil possível. Após derrotar a horda de ogros imortais, Shansu percebe que ganhou muitos pontos e que eles estão aumentando exponencialmente. Graças à bênção, uma maçã agora custa 1000 pontos. Shansu conclui que chegar a 100 não será um problema para ele. Ele estava se perguntando por que havia um santuário na região, mas parece que foi um achado e tanto. Nesse momento, Hasujin se aproxima e se curva humildemente. Ela se apresenta, revelando que é da companhia comercial e que veio com a entrega de Shansu. Shansu aperta a mão de Hasujin com entusiasmo, dizendo que está impressionado por ela ter conseguido encontrar o bloco na primeira tentativa. No fundo, Hasujin está com medo porque Shansu é um cara poderoso e ela precisa ter muito cuidado para não irritá-lo. Nesse momento, ela vê o hamster e fica encantada porque ele parece tão fofinho que dá vontade de abraçá-lo. Shansu percebe a ansiedade no rosto dela e pergunta se ela está se sentindo mal, mas ela responde que está bem. Sem que Shansu saiba, Hasujin está apenas ansiosa para tocar no hamster. Shansu então pede para Hasujin segui-lo para que ele possa levá-la até onde estão as maçãs. Ao chegar lá, o cheiro das maçãs, por si só, chama a atenção dela e ela acaba dizendo isso em voz alta. Shansu concorda com ela, dizendo que as maçãs cresceram muito bem. Hasujin não consegue acreditar que a grande árvore à sua frente seja uma macieira. Shansu colhe uma das maçãs e pergunta a Hasujin se ela gostaria de comê-la. Hasujin pega as maçãs e fica impressionada com o tamanho enorme delas. No entanto, ela não espera nada de extraordinário, pois, quando uma fruta fica muito grande, o sabor doce perde o impacto. Ela espera se decepcionar, mas no momento em que dá uma mordida, é transportada para um estado de prazer inimaginável. Hasujin percebe que a maçã é bastante doce e a acidez está equilibrada. Ela conclui que a maçã não valeria menos de 100.000 peças de ouro devido à sua doçura. Hasujin então pede a Shansu que confirme se ele colocou o preço de 2.000 peças de ouro nas maçãs, e Shansu diz que sim. Hasujin comenta com Shansu que o preço que ele colocou na maçã é bastante absurdo, e Shansu pensa que ela está dizendo que as maçãs são caras demais. Nervoso, Shansu pergunta à senhora quanto ela estaria disposta a pagar pelas maçãs. Hasujin surpreende Shansu ao dizer que ele deveria receber pelo menos 20.000 peças de ouro por maçã. Shansu quase perde a cabeça quando Hasujin revela que as maçãs poderiam render mais de 30.000 se ele as fornecesse para uma loja de departamentos. Shansu não consegue acreditar no que ouve, e mesmo que Hasujin pudesse tê-lo enganado, ela não acha que seria bom perder um potencial cliente de longo prazo. Além disso, ela não está pronta para morrer ainda, pois acredita que esse será o seu destino se Shansu descobrir. Hasujin então conta a Shansu que as maçãs não são apenas maçãs, mas sim o primeiro tipo de maçã com um sabor único que ela nunca provou antes. Hasujin confessa que a maçã tem mais valor do que qualquer especialidade regional que ela conheça. Para evitar complicações, ela sugere que o preço seja fixado em 20.000 de ouro por enquanto. Ela mostra um contrato formal, dizendo a Shansu que o restante do pagamento será quitado assim que ele assinar o contrato. Shansu pega a caneta e lê o contrato atentamente para entender seus termos. Assim que percebe que é algo favorável para ele, sorri. No entanto, sugere que ajustem uma cláusula específica do contrato. Hasujin
Sujin fica surpresa ao perceber que a participação percentual da empresa aumentou. Shansu explica que não foi um erro, mas que fez isso porque gostaria de construir um relacionamento duradouro com Sujin. Além disso, Sujin foi honesta com ele sobre o valor das maçãs. Shansu estende a mão para cumprimentá-la, o que a surpreende. Ela então agradece a Shansu por aceitar o contrato e entrega os itens que ele encomendou. Entre os itens estão sementes, mantimentos e utensílios de cozinha. Além disso, há um ovo de familiar, um presente comemorativo da empresa comercial. Sujin garante que o ovo o ajudará na sua fazenda. Ela entrega os ovos a Shansu e diz que ele talvez nem precise deles, pois já está criando um. Shansu fica surpreso, pois não consegue ver o tal familiar que está criando. Sujin então aponta para Ramistal, acreditando que Ramistal seja o familiar de Shansu. Sujin explica que quanto mais pontos ele investir no ovo, mais forte ele será quando o familiar nascer. No entanto, ela o adverte para ter cuidado, pois, se exagerar, o ovo pode rachar, resultando em falha automática. Ela acrescenta que Shansu deve parar assim que o ovo começar a tremer. Após as instruções, Shansu diz a Sujin que talvez ele precise experimentar para ter a sensação perfeita. Sujin pergunta sobre a colheita esperada e o cronograma das maçãs, e Shansu diz que um dia deve ser suficiente. Isso choca Sujin, pois eles receberão suprimentos diários de maçãs. Após uma breve, longa e tediosa conversa, eles acertam o cronograma, os valores e as datas das visitas. Depois que tudo é resolvido, eles concluem a primeira parte do acordo. Depois que Sujin vai embora, Shansu se aproxima da deusa para agradecê-la por ter permanecido escondida enquanto Sujin estava por perto. Shansu olhou para os vários suprimentos que recebeu e não conseguia acreditar que a venda de maçãs fosse lucrativa. Mesmo assim, ele sabe que deve tudo à deusa. Nesse momento, ele vê a deusa abraçando os ovos e percebe que talvez precise chocá-los mais cedo. No entanto, ele precisará de mais pontos para fazer isso. Para isso, ele conclui que matar mais monstros é o caminho a seguir. Shansu se orgulha de como as coisas progrediram até agora, mas não é tão iludido a ponto de não saber que haverá dificuldades pela frente. Mesmo com esse pensamento, Shansu não tem medo, pois foi feito para enfrentar desafios. Quando Sujin retorna à empresa comercial, ela conta ao chefe tudo o que viu. Ela diz ao chefe que Shansu é definitivamente coreano, mas presume que ele seja membro de uma facção de combate. Seu chefe fica surpreso que uma pessoa voltada para o combate seja capaz de cultivar uma quantidade tão grande de maçãs. Sujin revela que Shansu abateu monstros mortos-vivos apenas com uma foice enferrujada e que ele só mirava em suas cabeças. O chefe de Rei Sujin acredita que o rapaz pode estar se preparando para se tornar um mestre espadachim, colocando-se em situações difíceis, assim como Rohan fez. O chefe de Rei Sujin então sugere que seja melhor manter Shansu escondido em vez de designar guardas para sua posição, e Rei Sujin concorda. Enquanto isso, o rapaz não para de comer as fatias de maçã à sua frente, até que Rei Sujin segura sua mão, lembrando-o de que eles deveriam comê-las juntos. De volta ao mundo da abundância, Shansu já está investindo pontos nos ovos para tentar chocá-los. Ele se pergunta se vai conseguir um monstro fofo ou forte. Nesse instante, o ovo se quebra, liberando uma luz brilhante, e Shansu acredita que um familiar de nível SS vai sair do ovo. O sorriso de Shansu desaparece completamente ao ver um pintinho saindo do ovo. Ele não consegue acreditar que toda a expectativa era apenas por uma galinha grande, quando ele esperava conseguir um trabalhador. Ele começa a se perguntar o que fazer com o pintinho, e a primeira coisa que lhe vem à mente é criá-lo para comê-lo. No entanto, ele hesita, pois não pode simplesmente cozinhar e comer um pintinho no qual investiu 120 mil pontos. Tentando não se apegar demais, decide dar-lhe o nome de Ari. Justo quando está tentando se familiarizar com Ari, o outro ovo também começa a chocar. Assim como antes, Shansu fica animado, pois acredita que este será um trabalhador. Contudo, seu rosto se fecha em decepção quando um porco emerge do ovo, e Shansu não perde tempo em dar ao porco o nome de Doji. Shansu fica extremamente desapontado, questionando-se por que está recebendo apenas ingredientes. Disseram-lhe que receberia um familiar, mas a essa altura, ele pensa que foi enganado. Nesse momento, Ari e Doji se aproximam da deusa para cumprimentá-la, e a deusa pede que os dois a perdoem por não tê-los protegido até o fim. Os dois também se desculpam por não terem conseguido servir a sua deusa como deveriam. A deusa aprecia a honestidade deles, mas os adverte de que há algo com que precisam ter cuidado, seu apóstolo. Ela conta que Shansu não sabe que eles são seus servos e que pode vendê-los se provarem inúteis. Para piorar a situação, ele pode até comê-los, e os dois sentem a aura assustadora emanando de Shansu, o que confirma a advertência da deusa. Ela os aconselha a se comportarem da melhor maneira possível, até que Shansu consiga dominar a habilidade de comunicação. Os dois concordam com a deusa, dizendo que é melhor apenas observar. Na manhã seguinte, Shansu sai como de costume, tendo como alvos principais os monstros mortos-vivos. Doji e Ari acordam cedo e ouvem uma comoção por toda parte. O sono desaparece quando vem Shansu correndo e abatendo os monstros. É nesse momento que os dois finalmente percebem
percebem que Shansu é bastante perigoso e a deusa não estava brincando quando disse para eles se comportarem bem. Ari conta para Doji que Shansu estava olhando para eles de um jeito muito estranho e Doji entra em pânico ao se lembrar disso. Assim que termina de derrotar os monstros mortos-vivos, Ari e Doji aparecem com uma toalha na cabeça. Eles elogiam Shansu pelo trabalho árduo e dizem para ele usar a toalha para limpar tudo. Os dois viram Shansu em ação e finalmente entenderam o que a deusa lhes disse sobre serem úteis. Shansu agradece a gentileza dos dois e depois de limpar tudo, oferece-lhes uma maçã. Doji corre em direção ao prato enquanto Ari tenta disfarçar o apetite voraz. Shansu fica feliz em alimentá-los, pois certa vez ouviu dizer que carne de porco alimentada com uvas tem um sabor melhor. Ari tenta impedir Doji de comer para que ele não fique com o gosto que Shansu deseja. No entanto, Ari também se deixa seduzir pelo sabor da maçã devido à quantidade de pontos que Shansu colocou nela. Mesmo assim, ele consegue se controlar. Shansu então oferece grãos a ele e ele pula sobre eles sem perder tempo. Para ele, essa é a decisão certa, pois jamais se transformará em um frango frito como Doji. Depois disso, Shansu passa a se dedicar à agricultura. Ele pede a Doji que cave a terra, enquanto Ari planta as sementes de feijão preto. Shansu então cobre a terra e rega as sementes antes de lhes conceder a bênção da abundância. Em pouco tempo, Shansu tem uma plantação coberta de plantas viçosas. Shansu segura uma das sementes em suas mãos e, no momento em que Ari a vê, fixa seu olhar nela. Ele corre em direção a Shansu, mas este esconde a semente, dizendo-lhe que a primeira colheita deve ser oferecida à deusa. Shansu entrega a semente à deusa como de costume, e ela a absorve de uma maneira peculiar, como sempre faz. Shansu então diz a Ari e Doji que é hora de comerem, pois plantarão batatas mais tarde. Diferentemente de antes, Ari come tanto quanto Doji. Os dois acabam parecendo balões inflados, e Ari acredita que está perdido porque não conseguiu conter a fome. Por outro lado, Shansu está feliz por os dois estarem comendo bem, e isso o motiva a plantar mais coisas para que eles possam desfrutar. Nesse momento, ele pensa nas maçãs e espera que estejam vendendo bem no mercado. Na loja, o chefe de Haisujin percebe que as maçãs são os únicos itens restantes à venda. Muitas pessoas se reuniram, mas nenhuma delas está disposta a comprar, o que era esperado. Ele até decorou e embalou bem as maçãs para torná-las mais atraentes, mas as pessoas não acham que uma única maçã vale a 200 mil moedas de ouro. Ele fica coçando a cabeça, frustrado, porque não tem ideia de como convencer as pessoas de que a maçã é realmente deliciosa. Ele tem quase certeza de que todos mudarão de ideia depois de uma mordida, mas o problema é fazê-los dar uma mordida. De repente, ele ouve alguém comprando as maçãs. Ele corre até o atendente para perguntar o que aconteceu, e o atendente revela que todas as maçãs se esgotaram. Ele não quer acreditar, já que ainda havia um grande estoque delas alguns minutos atrás. O atendente revela que alguém provou uma e comprou todas. A assinatura no comprovante de pagamento é de Rohan, e é nesse momento que o gerente percebe que a pessoa que acabou de comprar todas as maçãs é ninguém menos que Rohan, o pioneiro do método de treinamento para deficientes. Rohan também é conhecido como o espadachim incomparável, o que o torna uma figura importante, e o gerente admite que encontraram uma mina de ouro. E isso acaba virando notícia, e todos acreditam que as maçãs são o que Rohan comeu para se tornar um espadachim. O chefe de Haisujin, Ryugu, começa a receber ligações de todos os lados. Todos querem uma caixa, ou 100 caixas da maçã milagrosa. Uma semana depois de Shansu chegar ao mundo da abundância, ele admite que tem vivido muito bem. Ele tem batatas consigo e está pronto para cozinhar. Enquanto preparava as deliciosas batatas, Doji já segurava a perna dele, demonstrando interesse. Shansu simplesmente revelou que não estava preparando as batatas para ele, pois acabara de comer. Mesmo assim, ofereceu um pouco para Shansu comer. Momentos depois, Haesujin apareceu e ficou surpresa ao ver que todos os familiares de Shansu haviam eclodido. Para Haesujin, era como se estivesse olhando para um monte de ursinhos fofos que ela poderia abraçar para se sentir melhor. Enquanto isso, Ramstal e os outros dois protegiam a deusa para garantir que ela não fosse exposta ao olhar penetrante de Haesujin. Shansu então perguntou a Haesujin por que ela havia vindo. Haesujin mencionou que tinha boas notícias para ele. Ela mostrou os recibos de venda para contar a Shansu que todas as maçãs haviam se esgotado e todas pelo preço anunciado. Shansu ficou boquiaberto, chocado e perplexo, pois tudo havia acontecido em apenas 2 dias. Haesujin diz a ele que a parte mais inacreditável de tudo é que agora todos querem provar a maçã. Shansu fica impressionado, pois nunca imaginou que uma maçã pudesse valer tanto dinheiro. Ele se lembra de que as maçãs geralmente eram vendidas por menos de 1000 moedas de ouro. Como ele receberá 30% dos lucros, Shansu percebe que ganhará pelo menos 60 mil moedas de ouro por maçã. Com um cálculo simples, ele percebe que teria ganho 3 milhões em um dia se conseguisse vender 50 maçãs. A mente de Shansu explode quando ele percebe que um lucro anual de 1 bilhão está a caminho. Shansu está feliz por estar no caminho certo e acredita que com isso poderá encontrar uma pista sobre seus pais. Shansu diz a
Sujin que não é estraga-prazeres, mas pergunta a ela quanto tempo ela acha que a febre das maçãs imperiais vai durar. Shansu sabe que as maçãs estão populares no momento, mas também sabe que não há como elas continuarem sendo vendidas por esse preço exorbitante no futuro. A Sujin então assegura a Shansu que entende sua preocupação, mas o informa que produzir 100 maçãs por dia para um público-alvo de 1 milhão de pessoas significa que eles ainda estarão no mercado por 27 anos. Shansu fica chocado ao ouvir isso e presume que seja uma superestimação. A Sujin então diz a Shansu que ele não precisa se preocupar. Ela pergunta se ele já pensou em aumentar a produção de maçãs. Shansu sorri nervosamente, dizendo que também cultiva outras coisas e que seria bom se elas experimentasse. Ele garante que são tão saborosas quanto as maçãs. Os olhos de Hai Sujin brilham como os de um duende ao ouvir isso. Shansu então pede que ela aguarde enquanto ele serve as batatas primeiro. Hai Sujin dá uma mordida nas batatas e se derrete de alegria com o quão doces elas são. Ela começa a imaginar todas as coisas boas que podem surgir da batata se forem cultivadas corretamente. Nesse momento, Shansu aparece com panquecas e batatas fritas. Hai Sujin chorou enquanto comia. Ela comentou que as batatas fritas poderiam ser consideradas um prato principal e não um acompanhamento. Shansu então completou o combo com batatas doces assadas. Assim que serviu, Doji e Ari ficaram eufóricos, exigindo que ele desse a eles também. Shansu sugeriu que comessem todos juntos. Ele percebeu que Ari estava magro e encontrou uma explicação. Doji estava roubando a comida dele, impedindo-o de comer direito. Hamstal pulou na mesa para comer com Hai Sujin e Shansu perguntou a ela o que achou das batatas, pois planejava vendê-las também. Hai Sujin agradeceu pela deliciosa refeição e perguntou se havia alguma maneira de cultivar mais plantações e aumentar a produção de maçãs. Shansu respondeu que seria difícil, pois precisaria de mais pontos. Ao mesmo tempo, ele achou que não seria prudente gastar todos os seus pontos na agricultura. Hai Sujin diz a Shansu que seus esforços são apreciados, mas o incentiva a se concentrar mais nas maçãs. Ela menciona que todos os apóstolos são coreanos e que a cultura do mundo se baseia nisso. Hai Sujin diz que a comida é incrível, mas alerta Shansu de que é difícil cobrar um preço alto apenas pelas plantações. Ela afirma que as plantações não serão tão lucrativas quanto as maçãs, mesmo que a demanda aumente. Hai Sujin se ajoelha, implorando a Shansu que considere a produção de maçãs como sua principal tarefa. Percebendo que não há como fazê-la mudar de ideia, Shansu pergunta se 100 maçãs por dia serão suficientes. E os olhos dela brilham ao ouvir isso. Ela agradece a Shansu por reconsiderar e por incluir sua sugestão nos livros. No dia seguinte, Shansu sai para caçar monstros como de costume. Doji pergunta a Ari se é importante que eles sigam Shansu sempre que ele sai. E Ari grita com Doji dizendo que eles são os únicos que podem ficar de guarda, porque são basicamente inúteis. Sem que eles saibam, Shansu está se perguntando por que os dois o seguem por toda parte e presume que sejam familiares de combate. Shansu não acredita que familiares de verdade possam ser tão inúteis a ponto de a única coisa que ofereçam seja comida. Sua convicção logo se desfaz quando ele vê os dois sendo perseguidos por um monstro morto-vivo. Shansu se culpa por ter acreditado que os dois mereciam toda a atenção que ele havia dado a eles. Nesse instante, Doji tropeça, dando ao monstro morto-vivo a chance de alcançá-lo. Shansu tenta alcançá-lo, mas a distância é muito grande. Shansu tenta chamar a atenção do monstro gritando, mas nem isso funciona. Shansu brande sua foice, mas até isso se mostra inútil, pois o alcance é curto. De repente, o monstro morre. Shansu fica chocado, pois sabe que a foice não o alcançou. Nesse momento, ele percebe que a habilidade pode ter sido aprimorada e o alcance aumentado. Shansu testa a habilidade mantendo-se à distância e brandindo a foice contra o monstro. Com um único golpe, ele elimina vários alvos e uma janela aparece, alertando-o sobre o alcance recém-adquirido da habilidade. Além disso, ele ganha uma nova habilidade, decapitação em massa, o que choca Shansu, mas ele percebe que isso lhe permitirá lidar com mais monstros. Shansu entra em fúria, abatendo vários monstros, o que assusta Ari e Doji. Os dois correm imediatamente de volta para a deusa, que fica surpresa ao vê-los retornar tão cedo. Ari diz à deusa que Shansu pode ter ficado mais forte, mas ao mesmo tempo, obter a habilidade de comunicação também é importante. A deusa então pede a seus servos que se acalmem, pois nunca concedeu tal habilidade. Doji então conta à deusa que o nome da nova habilidade é decapitação em massa, e esse nome por si só choca a deusa. O medo a percorre ao pensar nisso, pois era a primeira vez que ouvia tal nome. Nem mesmo a deusa sabe que tipo de pessoa Shansu é neste momento. Ela presume que ele seja um ceifador enviado do inferno. Nesse instante, a deusa diz aos dois que talvez tenham uma ideia do que está acontecendo. Doji ouve isso e sua mente entra em parafuso, acreditando que a deusa foi realmente quem concedeu a habilidade a Shansu. A Ari é forçada a dar um tapa em Doji por ser tão estúpido, e ele diz para ele ouvir o que a deusa tem a dizer antes de bolar suas ideias absurdas. A Ari então pergunta à deusa o que ela acha que aconteceu, e a deusa responde que a habilidade do apóstolo
apóstolo evoluiu, a deusa menciona que a habilidade de decapitação é uma versão modificada da habilidade de colheita. Ela os lembra que a habilidade evoluída permitiu ao usuário realizar uma ampla gama de colheitas. Da mesma forma que a deusa acha que a habilidade de Shansu evoluiu para a decapitação em massa, Ari fica surpreso ao ouvir isso e menciona que isso era algo que apenas apóstolos do primeiro ano podiam fazer. A deusa concorda, dizendo que é exatamente por isso que Shansu é tão assustador. No entanto, a deusa acha que ele é um cara agradecido, o que torna as coisas um pouco melhores. A deusa diz que Shansu pode estar crescendo exponencialmente, mas é graças a esse crescimento que eles estão, até certo ponto, seguros. A deusa então diz que dará a Shansu a habilidade de comunicação assim que ele retornar. Momentos depois, Shansu retorna e a deusa, animada, lhe dá a chance de escolher entre duas novas habilidades, já que é contra as regras definir o caminho de um apóstolo. Shansu olha para a tela de status e vê que tem duas habilidades para escolher: a promessa de abundância e a comunicação. A deusa está confiante de que Shansu escolherá a habilidade de comunicação. Ela mal pode esperar para dizer a Shansu para ficar longe do perigo e também para agradecê-lo por tudo o que ele fez até agora. Depois de pensar um pouco sobre suas opções, Shansu escolhe a habilidade promessa de abundância, chocando a deusa, que menos esperava por isso. Antes de tomar sua decisão, Shansu ficou olhando para a tela por um tempo para ver qual habilidade seria a melhor. Ele olhou para a habilidade de comunicação e percebeu que era apenas uma habilidade que lhe permitia se comunicar com plantas e animais. O horror de ouvir Eri e os outros gritando com ele sempre que estavam irritados o fez perceber que teria uma vida infernal se escolhesse essa habilidade. Como existe um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, ele decidiu que escolher a habilidade de comunicação seria um erro. Por isso, optou pela promessa de abundância. E no momento em que escolheu a habilidade promessa de abundância, percebeu que todos estavam bastante tristes. Agora ele tinha duas habilidades no tabuleiro, mas, assim como antes, não havia descrição para elas. Shansu então escolheu uma maçã com a intenção de oferecê-la à deusa como primeira oferenda, mas, para sua surpresa, a deusa lhe deu as costas e começou a chorar. Na tela de status, Shansu descobriu que, dependendo de como usasse sua habilidade, os pontos retornariam de acordo. Shansu se pergunta por que a deusa está rejeitando a maçã que ele lhe deu, tentando animar a todos. Ele belisca a bochecha de Hamster, o que anima um pouco o hamster. Ele também faz cócegas na barriga de Doji, mas, para sua surpresa, os pontos não voltam. Justo quando ele pensa no que pode estar errado, Rei Sujin aparece apressado, dizendo que ele precisa reivindicar o bloco e defendê-lo. Isso choca Shansu, levando-o a perguntar se alguém está planejando atacá-los. Rei Sujin diz que existe essa possibilidade, pois a maçã do imperador se tornou muito popular. Devido a isso, eles são obrigados a limitar a compra da maçã a uma por pessoa, e mesmo assim, mais de 5.000 pessoas já fizeram reservas. Os números chocam Shansu, e Rei Sujin acrescenta que as pessoas que reservaram disseram que nem se importam quando a maçã chegará, contanto que a recebam em algum momento. É natural que, devido à popularidade da maçã, saqueadores comecem a avisar as maçãs e o quarteirão. Para piorar a situação, o quarteirão de Shansu fica fora da zona de autoridade, o que significa que não há proteção contra crimes. Rei Sujin lamenta que eles não tivessem algum tipo de apoio, pois isso teria mudado completamente o jogo. Shansu reflete profundamente sobre isso e percebe que o único apoio que possui é a deusa. Shansu conclui que, se perder, será o fim para a deusa e para toda a região. Rei Sujin lhe diz que o primeiro passo para conter isso é reivindicar o quarteirão e instalar um portão seguro. E Shansu concorda e afirma que capturar os quarteirões vizinhos para estabelecer uma base disfarçada os aproximará de Rei Sujin. Rei Sujin vê isso como uma ótima ideia, pois, uma vez que ocupem o quarteirão e construam um portão, não precisarão lidar com restrições de movimento. Shansu então pergunta por que a reserva aumentou repentinamente, pois definitivamente não é normal. Rei Sujin lhe conta que todo o quarteirão está enlouquecendo por causa dos efeitos da maçã do imperador. Shansu está confuso com os tais efeitos, e Hatsujin menciona que há quem diga que a maçã cura tudo. Isso choca Shansu, que não acredita que a maçã seja capaz de tudo o que dizem. Até Hatsujin acredita em tudo, mas Shansu não dá muita importância, afinal é só uma maçã. Enquanto isso, um jornalista irritante segue Rohan até o hospital com a câmera pronta. Rohan visita seu amigo Yunsu, um grande alquimista. Rohan conta a Yunsu que trouxe um presente de melhoras, uma caixa de maçãs imperador. Yunsu fica surpreso, pois também já ouviu os rumores. Ele dá uma mordida e explode de prazer, dizendo que o valor nutricional e o sabor são incríveis. Yunsu expressa seu espanto e começa a fazer perguntas sobre a maçã, mas Rohan o lembra de que não é especialista em culinária. Enquanto Yunsu come as maçãs lentamente, Rohan, que as trouxe de presente, as devora com voracidade. Yunsu encara a maçã e diz que é impossível obter tamanha perfeição em uma maçã, mesmo com adubo. Yunsu grita de horror ao perceber que seu amigo está comendo a maçã
maçã junto com ele, e Rohan o incentiva a comer rápido. Orgulhoso, Yunsu diz a Rohan que não se importa, pois pode facilmente ligar para a loja de departamentos Sun Huan e encomendar sua própria caixa de maçãs. A esperança de Yunsu se desfaz quando ele descobre que pode ser uma pessoa importante. Mas isso não significa muito, pois a loja já está lotada de encomendas. Yunsu tenta convencê-los a vender para ele oferecendo o triplo do preço, mas nem isso funciona. Enquanto os dois se divertem, o repórter os fotografa. Em pouco tempo, uma matéria é publicada afirmando que foi a maçã do imperador que ajudou Yunsu a sair do hospital. Ryubu explode de raiva ao ver isso, pois eles já estão lutando contra inúmeros rumores. E o artigo basicamente joga lenha na fogueira. Ryubu não consegue acreditar que todos pensem que a maçã é uma cura milagrosa. De volta à abundância, Shansu diz à deusa que precisa sair por um tempo para assumir o controle dos quarteirões vizinhos. Shansu diz a Doji e Ari que eles ficarão encarregados de proteger a deusa. A deusa fica chocada que Shansu esteja saindo para reivindicar territórios e presume que seja porque ele acabou de adquirir uma nova habilidade, que nem sequer é de combate. A deusa segura a perna dele para impedi-lo de sair, pois é perigoso. Como Shansu não consegue entender a deusa, ele presume que ela o está segurando porque agora precisa de proteína. Shansu sorri, perguntando se carne bovina serve. Shansu vai animadamente para o depósito pegar a carne congelada que encomendou mais cedo. Shansu está animado porque é basicamente a primeira carne de verdade que ele consegue comer. De volta à terra, ele só se banqueteava com carne cultivada em laboratório. Shansu liga o fogão animadamente e começa a grelhar a carne. Ele admite que o cheiro é definitivamente de outro nível em comparação com a carne cultivada que sempre comeu. Doji já está ansioso para comer a carne, mas Shansu lhe diz que a carne é para a deusa. Até Ari fica desapontado porque Doji acabou de comer e já está louco para se jogar na grelha. Enquanto prepara a carne, a deusa parece absolutamente furiosa e Shansu acredita que ela está apenas com fome. Momentos depois, ele termina de grelhar a carne e a entrega à deusa, mas para sua surpresa, ela joga a carne deliciosa no chão. Isso choca Shansu, que pensa que a carne está estragada e é por isso que a deusa a jogou no chão. Shansu pega um pedaço para experimentar e ver se está bom e conclui que é doce. No entanto, ele acredita que falta algo, pois não tem o mesmo impacto que teve quando provou a maçã pela primeira vez. Ele presume que essa seja a razão pela qual a deusa também não comeu. Sem que ele soubesse, a deusa estava chorando para que ele não fosse, mas infelizmente ele não conseguia ouvi-la, pois tolamente ignorou a habilidade de comunicação. Enquanto isso, Ari e Doji estavam comemorando porque Shansu lhes disse que traria carne deliciosa quando voltasse. Naquela noite, Shansu saiu conforme o planejado, e enquanto Ari e Doji dormiam profundamente, a deusa permaneceu acordada, totalmente preocupada. Shansu chegou à beira do bloco e o sistema perguntou se ele queria ir para o próximo. Shansu aceitou a opção e se viu no bloco seguinte, mas tudo estava completamente escuro. Ele usou a lanterna para ter alguma visibilidade e percebeu que estava em uma selva totalmente diferente de onde estava antes. De repente, um enxame de monstros voadores disparou em sua direção e, como eram muito pequenos, Shansu fugiu. Eles são tão pequenos que ele nem consegue mirar em seus pescoços e percebe que correr de volta para onde veio é a melhor opção. De repente, os monstros mortos-vivos atravessam do outro bloco. Shansu fica chocado ao vê-los, mas antes que possa fazer um movimento violento, percebe que os monstros estão do seu lado. Como não consegue ouvi-los, ele não sabe que os monstros mortos-vivos estão prontos para protegê-lo de outros monstros, porque acreditam ser os únicos com o direito de matar Shansu. Para garantir que possam manter esse poder, eles estão prontos para protegê-lo. Os monstros mortos-vivos então partem direto para os insetos para começar a exterminá-los, dando a Shansu a chance de recuar para o seu bloco. Nesse instante, o sistema o informa que ele ganhou pontos de bônus por derrotar monstros evoluídos. Isso choca Shansu, porque ele está basicamente ganhando pontos dos monstros que os monstros imortais derrotaram. Shansu sorri maliciosamente porque, de certa forma, encontrou uma mina de ouro de pontos. Ele percebe que isso muda tudo, pois está ganhando pontos e sua clientela também está aumentando. Os monstros mortos-vivos dos quais ele fugia agora são bônus para ele. De volta à loja de departamentos, Heisujin reclama da quantidade de ligações e pedidos que receberam. Ryuhu confessa que deixaram os rumores se espalharem por muito tempo, mas não acha que podem permitir que a situação piore ainda mais. Para conter o problema, ele diz a Heisujin que qualquer menção à maçã do imperador está estritamente proibida. Ele afirma que não haverá mais respostas a perguntas ou entrevistas. Sugere que respondam a todas as perguntas com silêncio e indiferença. Heisujin acha que isso pode não ser viável, pois seria um caos total. Ryuhu argumenta, dizendo que não podem dizer uma palavra sequer, mesmo sob ameaça. Nesse instante, uma espada aparece em seu pescoço, transformando sua brincadeira em realidade. Uma voz surge por trás, pedindo desculpas por assustá-los. Ryuhu se vira e vê que a pessoa que apontava uma espada para seu pescoço é o mestre espadachim
Rohan. Paralisado de medo, Ryu-Hu pergunta a Rohan por que ele veio ao escritório. Rohan diz que já conversou com o chefe de Ryu-Hu, mas não obteve a resposta que ele queria. No entanto, espera que Ryu-Hu seja mais cooperativo. Então, Rohan faz a pergunta crucial: quem é o responsável pelo cultivo da maçã do imperador? Além disso, ele quer saber onde essa pessoa está. Ryu-Hu corre imediatamente para trás de Rei Sujin, pedindo que ela explique a situação para o assustador Rohan. Rei Sujin fica chocada ao ver Ryu-Hu se escondendo atrás dela, sendo ele o superior e quem deveria estar explicando as coisas. Ryu-Hu diz freneticamente a Rei Sujin que nunca imaginou que Rohan traria uma espada de verdade para uma conversa civilizada. Rei Sujin fica extremamente decepcionada e finalmente entende o ditado de que chefes são os lixos. Apesar do medo, Rei Sujin mantém sua posição, dizendo a Rohan que a empresa não brinca com as informações de seus clientes. No instante em que Rohan ouve isso, ele desembainha sua espada e os dois quase desmaiam de medo. Surpreendentemente, Rohan deixa a espada cair no chão em vez de despedaçá-los com ela. Rohan então diz aos dois que não precisa deles, pois vai encontrar o fazendeiro por instinto. Depois de dizer isso, ele se vira para ir embora, chocando Ryu-Hu e Rei Sujin. Rei Sujin não faz ideia do que está acontecendo e pergunta a Ryu-Hu o que o cara quis dizer com instinto. Ryu-Hu revela que mestres espadachins geralmente têm instintos muito mais apurados do que os de uma pessoa comum. Ele conta a Rei Sujin que certa vez ouviu dizer que Rohan resolveu muitos problemas no passado usando apenas seu instinto. Rei Sujin fica impressionada com isso, se perguntando se o que Rohan acabou de dizer é possível. 2 dias depois, Shansu estava esperando a chegada de Rohan, pois Rei Sujin já o havia avisado. Ele se pergunta por que Rohan não apareceu em sua porta mesmo depois de 2 dias. De repente, ele recebe a notificação de que alguém entrou no bloco. Sem dúvida, ele conclui que deve ser Rohan. Ele fica parado perto da porta, esperando que ele entre a qualquer minuto, mas para sua surpresa, ninguém entra. Ele presume que haja uma falha no sistema, já que todos os visitantes devem entrar pelo portão. Ele verifica o sistema novamente e percebe que não é uma falha. Ele decide verificar os arredores por precaução e, de repente, é surpreendido. Shansu observa Rohan derrubar uma seção da barreira apenas com sua espada. Só de ver Rohan, um arrepio percorre sua espinha e Rohan se aproxima dele, perguntando se ele é o cultivador de maçãs. Shansu tenta disfarçar seu nervosismo, cumprimentando Rohan da melhor maneira possível. Rohan vai direto ao ponto, dizendo a Shansu que está ali para comprar maçãs. Shansu fica chocado com o pedido repentino e pergunta quantas maçãs ele pretende comprar. Rohan diz que gostaria de 100 maçãs, mas se pudesse conseguir 200, não se importaria. Isso choca Shansu, que grita, dizendo a Rohan que o que ele acabou de pedir é praticamente impossível. Shansu menciona que o limite de maçãs que ele pode vender é 50. Sem discutir, Rohan diz que 50 maçãs estão ótimas. Shansu então pergunta a ele qual preço ele está disposto a oferecer pelas maçãs, e Rohan diz 200 mil de ouro cada. Isso choca Shansu, que diz a Rohan que eles não oferecem embalagens como as lojas, mas Rohan não se importa nem um pouco. Shansu também pergunta se ele está ciente de que acabou de mencionar os preços das lojas de departamento, e Rohan garante que sim. A quantia que Rohan está oferecendo é tão absurda que Shansu já está pensando em vender mais para ele. Shansu então leva Rohan até a macieira, e Rohan já está salivando com a deliciosa maçã que está prestes a comer. Shansu se aproxima da árvore e ativa ali a habilidade bênção da abundância. Sem demora, várias maçãs brotam da árvore, e Shansu saca sua foice, pedindo a Rohan que lhe dê um momento enquanto colhe as maçãs. No entanto, Rohan diz que não há necessidade disso. Ele desembainha sua espada e, em segundos, corta todas as maçãs, deixando Shansu horrorizado. Ele não quer acreditar no que vê e presume que tudo não passou de um bug. Após concluir o acordo, Rohan envia o dinheiro combinado para Shansu e garante que voltará na próxima vez. Quando Rohan está prestes a partir, Shansu o impede. Shansu percebe que Rohan pode ser de grande ajuda para ele em relação ao novo bloco. Shansu então pergunta a Rohan se ele está interessado em outras plantações, pois acabou de cultivá-las e tem certeza de que Rohan vai adorar. Com a maior seriedade, Rohan pergunta a ele de que tipo de plantações ele está falando, e Shansu responde batatas. Ele nem termina de falar quando Rohan diz que não está interessado. Shansu insiste, dizendo que tem batata doce e feijão, mas a resposta de Rohan permanece a mesma. Após ter todos os seus pedidos negados, Rohan diz que vai embora. Percebendo que Rohan é fundamental para o seu plano, Shansu, num ato desesperado, diz a Rohan que lhe dará mais maçãs do que o combinado. Shansu pressente que Rohan não é uma pessoa má, mesmo que pareça estranho e selvagem. Shansu então diz a Rohan que ele precisa tomar posse de outro quarteirão se quiser continuar com o fornecimento constante de maçãs. Para isso, ele diz a Rohan que precisará de sua ajuda e, em troca, o pagará com maçãs. Shansu se pergunta se seu plano funcionará quando Rohan se aproxima, dizendo que aceitou a oferta. Sem perder tempo, Rohan parte para o novo quarteirão, com Shansu correndo atrás dele para acompanhá-lo. Shansu fica surpreso com a rapidez com que Rohan se dirige ao quarteirão
quarteirão e começa a se perguntar quão forte o cara pode ser, Shansu percebe que o chão está molhado com um líquido estranho, muito diferente do seu próprio quarteirão. Shansu está olhando para seus sapatos sujos quando um monstro aparece atrás dele. Antes que o monstro possa devorá-lo, Rohan o arrasta para longe, dizendo para ele ficar para trás porque ficar por perto é perigoso. Shansu não consegue acreditar que Rohan esteja usando a palavra perigoso quando ele é o perigoso. Shansu fica surpreso por quase ter sido comido por um monstro disfarçado de planta. Shansu então diz a Rohan que ele não precisa fazer muito, já que será ele quem administrará o bloco no final. Shansu quer se livrar dos monstros sozinho. Ele ativa a decapitação e começa a cortar os monstros como se não fossem nada. Depois de terminar, ele ativa a bênção da abundância. Enquanto isso, Resujin entra no bloco e está andando por aí quando ouve Shansu chamá-la. Ela olha para baixo para ver Shansu com um sorriso radiante no rosto, mas o sorriso desaparece quando ele vê Rohan com Shansu trabalhando em uma planta. Resujin corre para perguntar a Shansu o que está acontecendo e Shansu diz que, como planeja conquistar os quarteirões vizinhos, decidiu fincar o pé na área. Resujin grita com ele, dizendo que não se importa com o que ele está fazendo, mas sim com o motivo de Rohan estar com ele. Shansu então explica sua situação atual. Aparentemente, quando chegaram à Terra, Rohan disse a Shansu que gostaria de provar as maçãs cultivadas ali. Shansu, nervoso, diz a Rohan que não há terra ali, pois tudo está cheio de poças. No momento em que Rohan ouve isso, ele desembainha sua espada e a brande com força, limpando uma grande porção do terreno. Ele corta a grama, transformando o local em um espaço onde Shansu pode plantar sementes. Shansu fica chocado ao ver isso e não perde tempo em plantar a semente. Em seguida, ele lança a bênção da abundância sobre ela, e era isso que eles estavam fazendo quando Resujin apareceu. A semente que Shansu acabou de plantar cresceu e se tornou uma grande macieira com folhas brilhantes. Resujin fica surpresa, mas comenta que a maçã tem um cheiro muito estranho, e Shansu concorda. Ele diz que isso se deve ao ambiente. Aparentemente, as maçãs têm o dobro de aroma e sabor, e dependendo do ponto de infusão, o gosto muda. Shansu então confessa que ainda está experimentando. Ele colhe uma das maçãs e a entrega a Resujin, perguntando se ela gostaria de provar, mas a garota recusa, dizendo que não. Resujin então avista os monstros vegetais no chão e os chama de caudas de avestruz. Shansu fica surpreso, pois é a primeira vez que ouve falar disso. Basicamente, o monstro se afeiçoa aos hábitos de uma avestruz, e dizem que ele só é ativo à noite, o que o torna extremamente difícil de capturar. Resujin examina o monstro e confessa que as condições parecem ótimas. Ele retira um pouco do sangue do animal para um tubo de ensaio, e em seguida pergunta a Shansu se foi ele quem caçou os rabos de avestruz. Shansu responde que foi tudo ideia dele, garantindo a Resujin que Rohan não estava envolvido. Shansu pergunta a Resujin se há algum problema com isso, e Resujin de repente o agarra, perguntando se ele está disposto a vendê-las. Aparentemente, as caudas de avestruz são vendidas por um preço alto. Assustado com a mulher de aparência zumbi, Shansu concorda em vendê-las. Resujin levanta a mão para o céu, comemorando como se tivesse ganhado na loteria. Resujin olha para Shansu como se ele fosse o homem mais bonito do planeta. Resujin não consegue acreditar que Shansu seja habilidoso tanto na agricultura quanto no combate. Além disso, ele ainda tem um mestre espadachim ao seu lado. Resujin não consegue esconder que conhecer Shansu é uma bênção para ela. Resujin está sonhando com vários produtos que ela ainda poderá vender quando Shansu a chama pelo nome. Resujin está furiosa por ele ter arruinado sua imaginação e pergunta se ele quer algo dela. Shansu a lembra de que encomendou algumas coisas, e Resujin olha dentro da bolsa para começar a tirar tudo o que Shansu pediu, como semente de plantas repelentes de pragas. Há também um kit de construção com ela. Em pouco tempo, Shansu constrói uma casa portátil para aventureiros e planta as sementes repelentes de pragas na área. Isso deixa Resujin chocada, pois ela não sabia que Shansu tinha a habilidade de cultivar plantas em tão pouco tempo. Resujin continua se perguntando que tipo de pessoa Shansu é. Logo depois, ele compra um novo quarteirão, deixando a deusa e seu servo radiantes de alegria. Shansu também está feliz porque finalmente se tornou proprietário de terras. Aparentemente, um único quarteirão geralmente consiste em 100 unidades de propriedade, e uma vez que todas são adquiridas, a facção ganha a posse. Shansu está excepcionalmente feliz porque na Terra ele mal conseguia adquirir um único cômodo. Além disso, a compra do terreno traz uma série de novos recursos, sendo o mais importante a função de atribuição de trocas do bloco. Shansu recebe uma dica do sistema, informando que os atributos atribuíveis a um bloco dependem do deus do apóstolo ou da natureza do bloco. Shansu fica feliz em saber disso, pois o recurso combina perfeitamente com a natureza da deusa. O sistema pede que ele escolha um atributo para atribuir ao bloco, e suas opções são crescimento e morte. Como crescimento soa melhor do que morte, ele pensa em escolher crescimento. Além disso, ele acredita que isso também ajudará no crescimento da deusa. Shansu aplica o atributo de crescimento, mas as coisas não parecem muito diferentes do que estavam. Shansu conclui que não há diferença notável porque ainda está no estágio 1. Ele verifica a janela de status para ver que o atributo de crescimento afeta basicamente
basicamente tudo, Shansu está sorrindo até perceber que há uma opção para o crescimento de monstros gerados. Shansu quase desmaia de medo ao ver isso. Basicamente, isso significa que a característica tem seus pontos positivos e negativos. Um dos pontos negativos é que os monstros mortos-vivos também a possuem. Mesmo tendo crescido, Shansu fica aliviado por ainda serem controláveis. Shansu sai como de costume para enfrentar monstros e os derrota facilmente, como sempre. Ele fica feliz porque o fato dos monstros mortos-vivos estarem ficando mais fortes também significa mais pontos para ele. De repente, Rohan aparece atrás dele, assustando-o, pois ele nem sequer sentiu sua presença. Shansu percebe que Rohan veio vê-lo porque sua maçã já acabou. Rohan pergunta o que Shansu quis dizer com já, e Shansu o lembra de que nem faz uma semana desde que ele recebeu a última leva. Shansu conclui que Rohan vai morrer de tanto comer maçãs. Shansu então pergunta quantas maçãs ele precisa, e ele responde que quer 120, mas se puder conseguir mais, não se importará. Shansu então diz a Rohan que ele teria que ajustar o sabor devido à mudança de ambiente. Ele diz que Rohan poderá provar uma maçã de graça. Sem que Shansu saiba, a deusa e seus seguidores estão reunidos sob a macieira. Ele fica chocado ao chegar lá e encontrá-los brincando. O grupo quase afunda no chão ao avistar Rohan, já que ele parece bastante perigoso. De repente, Rohan brande sua espada, e Shansu acredita que ele está mirando no grupo. Ele se joga para protegê-los, mas no fim, Rohan estava apenas mirando nas maçãs. Shansu acredita que Rohan não sentiu a presença da deusa, já que os chamou de familiares. Nesse momento, Rohan diz que consegue sentir a característica de crescimento no bloco, e por isso gostaria de ficar e treinar, mas garante a Shansu que vai pagar. Shansu fica interessado ao ouvir que Rohan está disposto a pagar e pergunta quanto ele está oferecendo. Rohan sorri, enquanto lhe diz a quantia que está pronto para gastar. Isso leva Shansu a um estado de êxtase, e ele imediatamente aperta a mão de Rohan, cumprimentando-o como seu estimado cliente. Rohan pergunta se ele acha que seu pedido é possível, e Shansu diz que sim. No entanto, ele quer saber se o ambiente não será destruído, e Rohan garante que não. Shansu também pergunta se as coisas explodirão repentinamente do nada, mas Rohan garante que ele não precisa se preocupar. Shansu então diz a Rohan que não tem o poder de fabricar monstros, já que nem sequer tem muitos pontos de sobra. Rohan responde que não precisa da ajuda dele para lidar com os monstros, pois tudo o que precisa é de um espaço no canto. Shansu fica surpreso ao ouvir que é só isso que Rohan precisa. Shansu não tem problemas com isso, mas diz a Rohan que há algo mais que ele quer, além de dinheiro. Shansu se abre, dizendo que gostaria que Rohan fosse seu guarda-costas. Como o mundo em que vivem está sempre em perigo, Shansu acha que seria melhor para Rohan protegê-los. Afinal, Rohan é um dos melhores espadachins que existem. Rohan responde que considerará a oferta de Shansu se ele puder aumentar o efeito de crescimento. Shansu fica feliz em ouvir isso e garante a Rohan que aumentará a taxa de crescimento em 50.000 pontos por dia. Além disso, ele se dispõe a fornecer 10 maçãs diariamente. Rohan está mais preocupado com as maçãs e pergunta se elas podem ser compradas de outra forma. Shansu então o tranquiliza, dizendo que ele não precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, Doji e os outros tremem de medo, pois parece que Rohan agora ficará com eles. Por outro lado, Shansu pensa que os familiares ficarão felizes por terem um mestre espadachim protegendo-os. Shansu se vira e vê uma reação diferente do grupo. Rohan também vê isso, mas Shansu mente, dizendo que o grupo só está tímido porque ele é novo. Shansu tenta fazer com que eles se aproximem de Rohan, mas o grupo foge. Shansu não consegue acreditar no que vê, mas supera um momento embaraçoso para fazer seu primeiro pedido a Rohan. Mais tarde, os dois estão inspecionando o outro bloco quando Rohan sente algo atrás das escovas. Eles vão até lá para verificar e encontram um gato deitado. Shansu fica surpreso, pois não esperava encontrar outros animais, como um hamster na área. Devido à aparente tranquilidade do gato, Shansu acredita que ele não é perigoso, e antes que Rohan possa impedi-lo, se aproxima para acariciá-lo. O gato acorda ao ver um rosto feio parado sobre ele e pula para longe como se tivesse visto um fantasma. O gato rosna para Shansu, o que quase lhe causa um arrepio na espinha. A janela de status então informa a Shansu que o gato é, na verdade, o apóstolo da negação e que declarou guerra ao seu bloco. Shansu fica chocado que o apóstolo tenha declarado guerra a ele só porque o acariciou um pouco. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta a Rohan se o gato é o apóstolo da negação, pois declarou guerra contra ele. Mas Rohan acha que o cara está falando besteira. Shansu suspeita que o gato esteja bravo porque foi tocado sem permissão. Shansu se aproxima do gato para tentar resolver suas diferenças, enquanto se pergunta por que tem que lutar contra um gatinho. Nesse momento, Rohan o surpreende, dizendo que ele não lutará contra o gato. Rohan diz que os apóstolos que ele enfrentará aparecerão através da fronteira do bloco muito em breve. Surpreendentemente, Rohan diz que serão humanos. Shansu fica chocado ao ouvir isso, pois era fácil para ele matar monstros, mas humanos são outra história. Como se Rohan soubesse o que ele está pensando, diz que ele está livre para matar a negação. Rohan informa
a Shansu que eles têm a opção de ressuscitar no templo. Shansu fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Rohan se ele está falando de um ponto de controle, e Rohan confirma. Shansu considera isso uma vantagem injusta, pois ele e seu grupo não têm o luxo de uma segunda chance caso cometam um erro. Os apóstolos da negação, por outro lado, podem agir de forma imprudente sem sofrer as consequências. Shansu está empolgado para a batalha, já que está em desvantagem, e pergunta a Rohan se ele o ajudará. Rohan responde que está disposto a ajudar se puder. Como previsto, um grupo de monstros leais à negação e apóstolos humanos aparece no quarteirão. Um deles segura um megafone e faz um anúncio em voz alta, ordenando que Shansu se mostre. No quartel-general da alquimia, a Sujin coletou a seiva da cauda de avestruz para análise. Ela está refletindo sobre o quão impressionante Shansu é. Ela acredita que a força de Shansu se deve a um artefato. Aparentemente, um artefato é um item divino criado para aqueles próximos a um deus. Às vezes, é formado a partir de restos mortais de um deus, o que, por sua vez, concede ao usuário a oportunidade de usar o poder do deus. Após refletir sobre o assunto, Hasujin conclui que Shansu não está usando um artefato, pois eles são difíceis de usar, a menos que correspondam à natureza da divindade. Hasujin está pensando nas possibilidades futuras quando Unsu entra correndo na sala. Ela fica chocada e ainda mais surpresa quando Unsu começa a caminhar em sua direção. Unsu está com a seiva da cauda de avestruz e grita com Shansu, perguntando de onde ele atirou. A pergunta choca Hasujin, mas ela sabe, sem dúvida, que algo extraordinário está prestes a acontecer novamente. De volta ao bloco de Shansu, os apóstolos o incentivam a sair antes que se cansem de procurá-lo. Sem que eles saibam, Shansu e Rohan estão escondidos nos arbustos próximos. Shansu se pergunta por que os dois estão agindo de forma tão imprudente e pergunta a Rohan se ele acha que é porque eles podem ressuscitar mesmo depois de morrer. Rohan confirma, dizendo que provavelmente estão agindo assim devido às chances de ressuscitar, mesmo com pouco tempo para enfrentar os inimigos. Shansu sente alívio por ter Rohan ao seu lado. Ele está depositando toda a sua fé em Rohan. Nesse instante, Shansu sai de seu esconderijo, empunhando sua foice. O apóstolo o encara como se ele fosse um fraco e ordena que lhe traga maçãs. Outro sujeito zomba de Shansu, dizendo que ele está em desvantagem numérica e que não tem a menor chance contra eles. Contudo, a equipe começa a ficar nervosa, pois não vê Shansu fazer nada, o que é bastante estranho. Após alguns minutos de silêncio, Shansu finalmente se pronuncia, dizendo ao apóstolo que ele não passa de um lixo e que não vale a pena se preocupar com ele. Shansu está confiante de que tem o apoio do mestre espadachim e que, antes que os caras da negação tenham a chance de fazer alguma loucura, Rohan já terá lidado com eles. O apóstolo fica furioso e dá a Shansu mais uma chance de entregar as maçãs imperiais. Shansu retruca, dizendo-lhe para ir à loja de departamentos se realmente quiser comer maçãs. O apóstolo fica furioso com a língua afiada de Shansu e pergunta se ele consegue lidar com as consequências de sua arrogância. Shansu humilha ainda mais o sujeito, mandando-o perguntar à mãe dele todas aquelas perguntas idiotas que ele está fazendo. As palavras de Shansu atingem o homem em cheio e ele, enfurecido, ordena a seus subordinados que matem Shansu. No escritório de alquimia, Eunsu está importunando Haseojin sobre a origem da seiva. Haseojin sente vontade de contar, mas menciona que as informações dos clientes são confidenciais. Eunsu então revela que só perguntou por causa do valor da mão de obra. Eunsu confessa, dizendo que a seiva de cauda de avestruz que Haseojin trouxe tem uma porcentagem de pureza maior do que as seivas comuns, que são sempre difíceis de manter. Eunsu pega um contrato e entrega a Haseojin, perguntando se ela pode continuar fornecendo a seiva. Haseojin responde que talvez precise perguntar primeiro ao cultivador, e Eunsu sugere que assinem um contrato provisório. Eunsu fica feliz em ouvir isso e avisa a Haseojin que quem quer que seja o responsável pela seiva será sempre bem-vindo ao departamento de alquimia. De volta ao impasse entre Shansu e os apóstolos da negação, o apóstolo líder percebe que Shansu está bastante calmo para alguém em desvantagem numérica. Ele se pergunta por que Shansu está tão confiante, enquanto Shansu pensa em como vai derrotar os esqueletos que se aproximam. Conforme os esqueletos avançam em sua direção, Shansu ativa a habilidade de decapitação em massa e elimina toda a equipe de esqueletos de uma só vez. O apóstolo fica surpreso ao ver seus subordinados voando no ar como se fossem penas. Shansu aumenta o sofrimento do apóstolo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Apóstolo, dizendo que seus subordinados são bastante fracos. Shansu fica de pé sobre os ossos, perguntando ao apóstolo se ele está pronto para se render. Contudo, o apóstolo não está disposto a perder para um fazendeiro qualquer. Ele saca um orbe e, usando-o, invoca um monstro gigante chamado Hércules. Hércules tem uma aparência absolutamente aterrorizante, com uma cabeça de leão presa ao ombro esquerdo. Em vez de fugir apavorado, Shansu ainda encontra uma
maneira de provocar o apóstolo, dizendo que ele é péssimo em dar nomes. O apóstolo ri de Shansu, dizendo que ele está prestes a se arrepender de suas ações, pois Hércules é uma arma que vale muito dinheiro. O apóstolo, então, ordena que Hércules ataque Shansu. Hércules desfere um soco poderoso, mas Shansu esquiva facilmente. Antes que Hércules possa fazer outro movimento, Shansu brande sua foice e o lança aos céus com um único golpe. Hércules cai no chão, chocando o apóstolo, que já se gabava da força de Hércules. O apóstolo chora de dor, dizendo que Hércules é um monstro que ele vem criando há 10 anos, e Shansu o derrotou como se não fosse nada. O apóstolo então se vira para sua subordinada, Soi, uma apóstola de quarta geração, para repreendê-la por não ter se juntado à luta. Soi lembra ao sujeito que foi ele quem confiante foi atrás de Shansu, e que não vê motivo para ele reclamar depois de apanhar de um fazendeiro. Soi diz ao sujeito que está disposta a sujar as mãos, mas que receberá uma taxa extra. Afinal, seu papel era apenas guiá-los, nada mais. Shansu sorri e se anima com a ideia, até que Soi o encara e seus olhos ficam vermelhos. É nesse momento que surge uma dica, informando a Shansu que Soi usa a habilidade chamada Negação da Vida, que lança uma maldição sobre o alvo. O sistema não esconde o quão perigosa a habilidade é, e antes que Shansu perceba, ele já caiu sob o efeito da habilidade de Soi. O sujeito irritante começa a rir ao perceber que Shansu caiu na armadilha de Soi. Ele diz a Shansu que ele está prestes a testemunhar o que acontece quando alguém ultrapassa a negação. Soi grita com o sujeito, dizendo para ele não se esquecer do verdadeiro motivo de terem vindo em primeiro lugar. O cara se apressa para tentar encontrar a macieira, mas promete se vingar de sua criação destruída mais tarde. Enquanto corre pela floresta, ele sente o cheiro das maçãs no ar e percebe que é apenas uma questão de tempo até chegar lá. De repente, ele nota um leve movimento atrás de si, mas quando se vira não vê ninguém. Ele fica confuso, sem saber onde a pessoa está. Subitamente, Rohan aparece acima dele e, graças à fama de mestre espadachim de Rohan, o cara o reconhece. No entanto, isso não lhe ajuda muito, pois Rohan o derrota. Enquanto isso, Shansu abre os olhos de repente e se vê de volta à Terra. A última coisa de que se lembrava era de estar lutando contra a negação, mas de repente apareceu em outro lugar. Ele percebe que as coisas parecem totalmente diferentes do que conhecia. Nesse instante, ele ouve seus pais chamando seu nome por trás. Ele se vira e vê que seus pais estão ali, e seu rosto se ilumina de alegria enquanto corre em direção a eles. Ele pula nos braços deles e os abraça com força enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Shansu grita alto, perguntando aos dois onde estiveram até então, e implora para que não vão embora. De repente, seu maior medo começa a se concretizar diante dele novamente. Seus pais o empurram para o lado e vão embora, enquanto ele grita, implorando para que não o deixem. Shansu grita de dor, mas de repente, Rohan o tira do estranho sonho que está tendo. Ele lhe conta que está sofrendo por causa do truque de Soi e que o que viu não era real. Rohan havia atingido Soi no braço enquanto tentava resgatar Shansu, e ela não conseguia acreditar que Rohan estivesse em um lugar como aquele. Soi cai de joelhos e Shansu, furioso, vai atrás dela com sua foice, pronto para puni-la por fazê-lo chorar. No entanto, Rohan chega até Soi antes dele e a derruba. Soi é soterrada pela água pantanosa e Rohan se desculpa por ter se intrometido desnecessariamente. No entanto, Shansu não está irritado com isso, pelo contrário, está até agradecido. Ele sugere que voltem para a base enquanto Rohan retorna para limpar a bagunça. Rohan pergunta qual é o seu plano para o futuro e ele revela que pretende se tornar a força mais poderosa do mundo. Contudo, a primeira coisa que farão será dominar todos os quarteirões vizinhos. Ele pergunta a Rohan se pode continuar ajudando e Rohan garante que não há motivo para recusar, contanto que o pague com maçãs. Shansu então assegura a Rohan que lhe pagará com quantas maçãs ele quiser. Enquanto caminham de volta para a base, encontram o gato preto novamente e Shansu pergunta a Rohan sobre o acordo com o animal. Rohan casualmente lhe conta que o gato é uma das 7 calamidades, um predador territorial. Isso choca Shansu, pois ele pensava que o gato era um gato amigável comum e ele percebe que pode ter se colocado em perigo sem saber. Por outro lado, o soldado da negação se viu trancado em uma cela por ter perdido a batalha contra Shansu. O sistema informa que uma penalidade adicional foi aplicada devido à extrema diferença entre sua facção e a facção de baixo nível de Shansu. Ele é obrigado a pagar 1 milhão de moedas de ouro como punição, o que choca o sujeito, pois ele não acha a diferença de poder justa. Ele se recusa a pagar, alegando que havia um mestre espadachim apoiando Shansu. O sistema então reconhece a recusa do sujeito em pagar como uma incapacidade de quitar a dívida exigida e o transferirá para a negação. O sujeito vê isso e entra em pânico, implorando ao sistema que volte, pois agora ele está pronto para pagar. Nesse instante, ele é arrastado para fora de sua cela por monstros mortos-vivos. E para piorar sua situação, uma assustadora apóstola da negação, Danha, aparece. Ela diz ao sujeito para explicar cuidadosamente o que aconteceu, se não quiser sofrer um destino pior que a morte. O sujeito conta a Danha que encontrou o local de cultivo da maçã do imperador. Danha acredita que o cara está mentindo para
para se safar, mas ele jura que foi Rohan quem atrapalhou seus planos. Danha ainda não quer acreditar, pois sabe muito bem que as reparações não teriam sido tão altas se Rohan tivesse lutado ao lado de Shan-Su. O cara continua dizendo a Danha que está falando a verdade. Ele menciona que Soi também foi derrotada, o que surpreende Danha. Então Danha se levanta e caminha em direção ao cara. Ele quase perde seu pouco de orgulho masculino quando a mulher assustadora se aproxima. Danha diz ao cara que eles não podem responsabilizar Soi, o que significa que ele sofrerá as consequências do fracasso deles. Danha sorri maliciosamente enquanto diz ao cara que tem uma proposta. Ela agarra a cabeça dele e o coloca sob um contrato que o manterá prisioneiro até que ele atenda aos seus desejos. Ela ordena que o cara vá até o local de cultivo e comece a trabalhar. O cara argumenta que isso é impossível, mas Danha o ameaça transformando em um morto-vivo se ele não cooperar. Ela deixa claro que a única maneira de ele sair dessa enrascada é se infiltrar na plantação de maçãs. Bom, pessoal, esse foi o fim do vídeo. Se gostaram, comentem próxima parte nos comentários. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e curtam o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.